Imagine ser convidado para um grande casamento e você ali, aguardando, mas quando o noivo chega e a cerimônia e a festa terão o seu início, você é deixado de fora. Aquela expectativa de participar daquele casamento, daquele grande momento na vida de duas famílias, e na hora H, você é deixado fora. Jesus contou uma história exatamente assim. E ela fala diretamente sobre algo que muitos, mas muitos mesmo, estão ignorando. E o que é? Sobre o que essa história fala, que muitas pessoas estão ignorando. Essa história que Jesus contou fala da importância de estarmos preparados para a volta de Jesus. Nós estamos na série As Parábolas de Jesus. E hoje o nosso texto bíblico é Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, onde encontramos a parábola das 10 virgens. E esse capítulo 25 do Evangelho de Mateus nos apresenta três parábolas sobre o juízo divino. Uma delas já tem mensagem no canal, que é a parábola dos talentos, a partir do verso 14 até o verso 30. Do verso 31 até o 46 é o grande julgamento, a parábola do grande julgamento. E hoje nós vamos conversar sobre a parábola das 10 virgens. Mas são 3 parábolas nesse capítulo 25 de Mateus sobre o juízo divino. Se você puder, leia o texto comigo, se não, ouça com toda atenção a leitura que farei. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis
o dia, nem a hora. Uma parábola sobre o juízo divino. Como nós entendemos essa parábola? Como eu posso explicar de maneira simples, clara e objetiva para que você entenda essa parábola? Primeiro, uma explicação sobre o contexto cultural do casamento judaico. Havia um momento esperado. Qual era? A chegada do noivo à noite, para buscar a noiva. Mas não havia uma previsão, então ele chegava sem previsão. Não tinha aquele horário definido. Mas o grande momento era a chegada do noivo e todos deveriam esperar, tinham que estar prontos. As virgens representavam uma espécie de damas de honra. Então, principalmente elas deveriam estar totalmente preparadas, com as suas lâmpadas acesas. Na verdade, segundo alguns comentaristas bíblicos, eram tochas. E não havia tempo para muita coisa, era tempo apenas de repor o azeite para que aquelas tochas permanecessem acesas. As 10 virgens, na verdade, são 2 grupos. O texto fala de 5 prudentes, que além do azeite das lamparinas ou das tochas, levaram azeite extra. As prudentes tinham reserva, estavam devidamente preparadas. As outras 5, as insensatas ou nécias, não levaram azeite além do que estava nas lamparinas. Estavam desprevenidas, não tinham provisão, não tinham reserva. Consequência natural, ficaram sem luz. Aí acontece a chegada inesperada do noivo. O texto diz que o noivo tardou, ou seja, o noivo demorou. Mas, como eu já disse, todos deveriam estar atentos e esperando, porque era o grande momento. À meia-noite, um grito. Aí vem o noivo. Saí ao seu encontro. As prudentes entraram com ele. As que estavam preparadas. As insensatas ficaram de fora. A grande lição dessa parábola está em como Jesus a concluiu. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E eu separei aqui 4 aplicações práticas para a nossa vida. Primeira, o noivo é Jesus Cristo. Ele virá novamente e de forma definitiva. A aparente demora do noivo ou da volta de Cristo não é ausência, porque ele está presente. Não é desorganização de Deus, porque tudo foi planejado desde a eternidade. Então, o que é esta demora? O que significa esta demora? É oportunidade de preparação. Oportunidade para você e para mim, para nós nos prepararmos da melhor forma possível, inclusive com a ajuda do próprio Deus, para a volta de Jesus. Essa demora distingue o sábio do tolo. E as lâmpadas? As lâmpadas, as lamparinas, as tochas, representam a nossa vida, física e espiritualmente. E o que é o azeite? De forma simples,
eu te digo, o azeite é tudo que te mantém aceso, ou seja, focado em Jesus Cristo. O Espírito Santo, a fé genuína, a obediência, o compromisso com a santidade, sua vida de oração, sua leitura e meditação diária nas Escrituras, seu envolvimento sério com a Igreja de Cristo. E nenhuma dessas coisas pode ser emprestada. Você precisa ter isso. Você pode ver as pessoas do lado, levando a sério a vida com Jesus, mas você não pode embarcar na vida delas confiando de que, mesmo você vivendo de forma relaxada, displicente, no final tudo vai dar certo para você, porque tem um irmão do lado, tem um parente, tem seu esposo, tem sua esposa, seus filhos ou seus pais vivendo de forma comprometida com Cristo. Nenhuma dessas coisas pode ser emprestada. Você precisa ter e crescer nessas experiências e ter estoque. A terceira aplicação que eu trago para nós, a partir dessa parábola, é que não basta, presta atenção nisso, não basta parecer cristão. É preciso ser cristão de verdade, ter nascido de novo, estar em Cristo e ter a consciência dessa responsabilidade de me preparar para esse momento. Então não basta parecer que sou crente em Jesus. Eu preciso ser e preciso estar pronto. As virgens insensatas eram parte do grupo, mas não tinham o essencial. Elas foram negligentes e não se prepararam adequadamente. Talvez pensassem que tinham o controle da vida nas mãos. Não tinham. Que terrível engano. E descobriram isso tarde demais. E aí nós chegamos na quarta aplicação. A parábola nos fala de prudência, a parábola nos fala de urgência e a parábola nos fala de responsabilidade. São ensinamentos notáveis nesta parábola de Jesus. Porque quando Jesus voltar, não haverá uma segunda chance para quem não se preparou, conforme os versículos 11 e 12 nos contam. Quando elas chegaram, as nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Então, seja prudente e não nécio, insensato. Sinta a urgência de você se preparar, porque não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vai voltar ou vai nos chamar para uma prestação de contas. Seja responsável com a sua vida, com tudo aquilo que o Senhor confiou a você, porque não haverá uma segunda chance para quem não se preparou quando Jesus voltar. Você está vivendo com o azeite do Espírito Santo, com a fé genuína, com a obediência na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Você está
multiplicando os talentos que Ele confiou a você, por meio de uma vida de oração, de leitura da palavra, de envolvimento com a obra de Deus, uma vida de santidade? Você está vivendo de forma a manter os seus olhos em Jesus? Uma segunda pergunta que brota dessa nossa reflexão é: você está pronto para encontrar o noivo? Você está pronta para encontrar o noivo? Porque ele vem. Pense em uma bateria de celular. Se você não recarrega, o que acontece? Ela morre. Assim é a nossa vida espiritual, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Não podemos viver da energia dos outros. Precisamos ter o nosso azeite e recarregar diariamente as nossas lamparinas, as nossas tochas, né? As lamparinas da nossa vigilância. A volta de Jesus é certa. A única dúvida é: estamos preparados para esse momento? Você estará preparado quando ele voltar? Não espere à meia-noite alguém gritar: eis aí o noivo. Abasteça sua lâmpada hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Abra o coração ao Evangelho de Cristo e viva em comunhão com Deus diariamente, mantendo a sua lâmpada acesa. Ouça o que o Espírito Santo está te falando por meio desta parábola. E se este vídeo falou ao seu coração, curta-o, compartilhe-o. Tem alguém precisando ouvir o que o Senhor tem a dizer por meio desta parábola? Em algum lugar, faça com que essa parábola voe, esse vídeo alcance muitas pessoas, levando esta mensagem a outras pessoas. E se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e acione o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo aqui. E diga nos comentários: você se considera uma das virgens prudentes ou uma das insensatas? Como você está nesse exato momento da sua vida? Precisa de ajuda, de orientação? Deixe também uma mensagem aqui nos comentários e eu vou te responder. Eu quero abençoar a sua vida. Quero ser instrumento de Deus para guiar você, segundo a vontade de Deus, mantendo sempre os olhos em Jesus e os ouvidos abertos e atentos à sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Jesus não voltar antes. Um abraço carinhoso.